Registro é legal, né? Aquele? Ela vai querer passar o tempo para deixar esse meu cabeça. Bom. Bom dia. Silêncio. Bom dia. Bom dia, gente. Tá funcionando? Meu vídeo? Tá ligado? Eu já tô aqui. Aquecendo um pouquinho a galera aí. Essa sexta-feira de frio. Você está funcionando também? Bom dia. Opa, agora foi, né? Bom dia, aqui presente. Sim, nessa sexta de chuva, né? Que bom conseguir nos reunir presencialmente para o encerramento do seminário Diálogo sobre Violência e Abordagens Transformadoras a partir do Sul, o papel político da arte, cultura e comunicação. Então, acho que muitos de vocês vêm acompanhando, né? Desde segunda-feira, a gente vem tendo uma série de diálogos sobre o papel político da arte, especialmente no enfrentamento à violência, né? E hoje eu tenho um grande prazer de poder apresentar, né, a Cia Carioca e Mulheres ao Vento, que vão puxar esse encerramento para a gente. Algumas notas logísticas primeiro, né? Acho que todo mundo já se informou na frente em relação ao procedimento de uso de máscaras no espaço do auditório, distanciamento, né? Com os casos. Fora isso, acho que não temos nenhum outro informe logístico, então já vou apresentar Andresa, Isca e Simone para começar o nosso encerramento hoje. A Andresa Jorge, aqui ao meu lado, é doutoranda em Cultural Studies, pela Universidade de Virginia Tech, em Artes da Cena, pela FRJ. Mestre em Relações Étnico-Raciais, pela Cefet, licenciada em Dança pela FRJ. Cofundadora do projeto Mulheres ao Vento. A Andresa foi professora do Departamento de Dança na FRJ entre 2019 e 2021 e atualmente é pesquisadora do movimento e práticas culturais negras e femininas da diáspora africana nas Américas de Caribe. Simone Alves, que está ao lado da Andresa, é doutora e mestre em Antropologia Social pelo Museu Nacional, da FRJ, licenciada em Dança pela FRJ, cofundadora do projeto Mulheres ao Vento, projeto feminista negro de base comunitária, com foco na produção artística e ativista de mulheres na maré. Atua com projetos sociais voltados para a saúde do corpo, dança e cultura afro-brasileira. Atualmente desenvolve pesquisas sobre antropologia urbana, antropologia da dança, gênero e subjetividade na periferia do Rio de Janeiro. E, finalmente, a Isca Maiara, dançarina, integrante da companhia Passinho Carioca, modelo, atriz, educadora social e articuladora social comunitária. Atualmente tem se dedicado à área de produção de eventos culturais. Vou passar a palavra para a Andresa para começar. Obrigada, gente. Bom dia para todos e todas. Queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui para a gente trocar essa ideia. Sempre fico muito feliz de estar aqui nesse espaço. E hoje, na verdade, o objetivo é a gente finalizar, né, esse seminário, e a ideia é falar um pouco de como esse encontro entre a teoria e a prática, de pensar a arte, né, nesse caso mais específico, na dança, como um dispositivo de transformação social de uma forma muito concreta, que culminou na construção, na criação de um espetáculo que inicialmente seria um espetáculo presencial, mas devido à pandemia se tornou uma videodança, né? Que foi dirigido por mim, pela Simone, junto com a companhia do Passinho Carioca, né? Em parceria com várias organizações. Então, vocês vão ter a oportunidade de assistir também o espetáculo aqui hoje, para a gente continuar trocando essa ideia. Então,
para começar, né, acho que a Andrea já apresentou um pouco, aquele currículo mais formal, né? Mas, na real, é isso. Eu sou a Andresa Jorge, eu sou do Complexo da Maré. Enfim, nascida, criada lá agora. Assim, atualmente, eu estou morando na Virgínia, nos Estados Unidos, porque eu estou estudando lá. Mas estou nas férias, estou na casa da minha mãe, estou na Maré. Então, trabalho já há muitos anos com organizações da sociedade civil, principalmente com projetos que estão relacionados à mobilização de território favelado, né? Uma perspectiva racializada, uma perspectiva genderizada. Então, sempre trabalhei com questões de mulheres negras, nesses espaços com foco na produção artística. E, principalmente, a produção artística correlacionada a temas que falam sobre autonomia, agenciamento, sexualidade. Então, é um pouco de onde eu gosto de estar e de pensar. Dado isso, né, por conta disso, junto com a Simone, a gente fez faculdade junto, ela vai falar um pouco sobre isso. A gente construiu em 2016 um projeto de dança dentro da Maré, só para mulheres, da Maré, chamado Mulheres ao Vento. Então, já tem muito tempo que a gente vem trabalhando com danças nesse contexto e com um aporte, que a gente precisa sempre falar sobre isso, mas que muitas vezes é considerado um recorte, né? Que é de pensar nas danças afro-brasileiras, nas danças de referenciais, né? Epistemológicos, culturais, negros, indígenas, como principal catalisador das nossas ações. Então, um pouco sobre isso que eu quero falar. A gente organizou essa mesa e pensou no nome Modos de Dançar. Vou até botar aqui para falar certinho o nome. Modos de Dançar, a construção do espetáculo na manha e a potencialidade da arte periférica. E aí sempre me faz pensar o quanto a gente precisa recortar, né, e delimitar para dizer de que arte a gente está falando. E aí isso me provoca a pensar sobre várias coisas. Por que quando a gente vai falar de arte, e a gente vai falar de arte periférica, o que seria arte periférica? Né? O que seria a potencialidade de uma arte periférica, uma arte favelada? Que, no caso, até prefiro usar esse termo. O que seria uma arte periférica, uma arte favelada? Do que a gente está falando quando a gente precisa fazer esse recorte dentro da arte? Como é um seminário que está partindo de perspectivas, né, do sul global, que a gente já está pré-assumido, já estou aqui, né, partindo do princípio que a gente sabe que é uma tensão, uma disputa no que a gente considera conhecimento, no que a gente considera arte, né? E que essa disputa ela se dá numa perspectiva global, que a gente pode aqui agora abordar a divisão entre norte e sul. E se a gente está dizendo que há essa disputa entre norte e sul, e está dizendo que a nossa mirada, né, que a nossa ponto de partida é para falar sobre as epistemologias do sul, é porque a gente está tentando ir na contramão daquilo que se diz que é o universal. Então, esse aqui já é o nosso primeiro ponto de partida. A gente está criticando, a gente está tentando furar, a gente está tentando fissurar, sei lá que palavra a gente pode usar, essa ideia de que há uma universalidade dos conhecimentos e que essa universalidade vem de uma concepção do norte global do mundo, que são, né, não necessariamente geográficos, especificamente geográficos, mas vem dessas relações de poder desiguais, que são históricas, né, são estruturais, são sistemáticas. E quando a gente está falando, por exemplo, de América, a gente está falando de Brasil, essas linhas de divisão de relação de poder vão se afunilando a partir do contexto, né? Porque se a gente está falando de América, a gente pode fazer essa distinção entre América do Norte e América do Sul. Se a gente está falando de Brasil, a gente pode falar de Brasil posicionado, inclusive, no continente latino-americano e relações de poder dentro disso. Se a gente está falando de Brasil, a gente pode falar de relação ao eixo Nordeste e Sul. E aí isso já muda um pouco a perspectiva de Norte e Sul, certo? De onde vão investimentos, o que a gente pensa sobre arte, de onde vem os preconceitos e os estigmas mais instaurados. E quando a gente está falando de Rio de Janeiro, a gente vai falar de periferia, de favela e asfalto, de periferia, de classe alta, classe média, a gente começa a entrar outras bases analíticas que muitas das vezes, quando a gente faz, inclusive, a distinção entre norte e sul global, a gente ignora. Que são, por exemplo, o demarcador racial. Que muitas das vezes só pensar norte e sul não dá conta. Certo? Muitas vezes só a gente fazer a distinção entre norte e sul não dá conta. A gente precisa adicionar outros marcadores, né? Que aí
aí, a gente vai ter várias teorias para pensar sobre isso, vão ter intelectuais que vão falar sobre interseccionalidade, vão ter intelectuais que vão chamar de encruzilhados, né? A gente vai ter várias formas de analisar uma única situação. E aqui, nesse caso, eu estou falando de arte. Por que a gente denomina arte periférica? Há uma arte que não é periférica? Se há uma arte que não é periférica, qual o sentido, qual o significado, qual o peso dessa arte em relação ao que seria uma arte periférica? E melhor ainda dizendo, o que seria uma arte periférica? Nesse caso específico, a gente está falando do Namanha, que foi um espetáculo de dança construído por uma equipe de passinho de funk. Funk é um ritmo, né, que é disseminado internacionalmente como um ritmo carioca, vindo das periferias, né, a qual a premissa, sei lá, não sou especialista em funk, mas, enfim, a qual a premissa principal, né, tem componentes de música, som, cantar, dançar, tem, né, movimentos específicos corporais, e o passinho é uma linguagem de dança muito específica também desse espectro, que é o funk, esse grande leque, que é o funk. Então, a gente construiu um espetáculo de dança dentro de uma favela, uma aula cultural na Arena de Cropo. A gente construiu um espetáculo junto com uma equipe, né, com bailarinos que moram nesse espaço e duas profissionais que vêm, Simone de Madureira, São José, e eu do Complexo da Maré. Então, esse era o primeiro encontro, assim, que já de alguma forma aproximava a gente. Estava falando de um ritmo específico. Ah, gente, alguém coisa meu tempo. A gente estava falando de um ritmo específico e de um marcador específico que é favela. Né? E aí, né, a gente sabe o que determina o que é favela e o que não é. Só que teve esse adendo de a maioria dos integrantes que estavam lá, racializados como negros indígenas também, né? Que resulta, né, nessa mistura. Então, a gente começa a trazer esses marcadores específicos para essa criação. Quando a gente tem esse tipo de espetáculo, a gente vai chamar de arte periférica. Né? E diferencia de quê? Diferencia de qual espetáculo? De que vem da onde? Toda vez que eu penso isso, me provoca no sentido de que o que a gente está chamando de arte periférica vem a partir dos referenciais que estão sendo usados. E esses referenciais, eles são racializados. Na maioria, são referenciais culturais, né? De origem africana e afrodiaspórica, afro-brasileira. Muitas das vezes, esses ritmos são ritmos que a gente já pré-assume como ritmos que vêm, né, dessa cultura africana e afro-brasileira que, de alguma forma, caracterizam o que a gente conhece como Brasil. O funk acaba representando esse Brasil. Né? O funk acaba representando o samba. Então, por que quando a gente pensa numa arte que está falando, está chamando, né, está expondo esses ritmos que são afro-brasileiros, a gente dá esse nome de arte periférica. Que disputa é essa que a gente está travando aí? E qual é a arte que a gente não precisa chamar de periférica? O que essa arte representa? Que referenciais que essa arte vai trazer? Será que são as referências canônicas de origem europeia, eurocentradas? E o que elas vão representar? Né? Tem uma intelectual brasileira, chama Lélia Gonzalez, que acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar. Ela foi uma grande intelectual brasileira, né? Tem uma grande relação, né, com Lélia Gonzalez, esse espaço. E ela, num desse flerte, né, numa dessas conversas com a psicanálise, ela falava que o Brasil, né, o povo brasileiro, sofre de um processo de denegação, né, um processo lacaniano, a partir da psicanálise lacaniana, que é um processo de denegação, que é quando você rejeita aquilo que de fato você é, você, né, de alguma forma você oculta, você recalca aquilo que te forma, aquilo que te forja. E aí ela dizia que a sociedade brasileira vive uma neurose cultural brasileira. A gente é um bando de neurótico, porque a gente não se reconhece, não se vê dentro daquilo que nos forja, né? Daquilo que nos constitui. A gente não reconhece esses referenciais epistemológicos e culturais que, na verdade, são a base
da formação, né, filosófica, ontológica, do próprio chamado, sei lá, povo brasileiro, né? Então, a gente sempre rebaixa essas categorias de tudo que é referencial artístico de criação, que, na verdade, consolida o que a gente está chamando de cultura brasileira. A gente precisa criar um adendo, a gente precisa dizer que é a arte negra, que é a arte, né, periférica, que é a arte, como se sempre tivesse esse totem, né, dizendo para a gente que é arte e que o outro sempre vai ser o outro, e referencial, e referência é esse. Então, nesse sentido, quando a gente propõe esse modo de dançar, é justamente nessa provocação. Quando a gente constrói modos de dançar, na verdade, eu não estou criando nada, Simone, a gente não está criando nada. A gente está, de alguma forma, trazendo referenciais que formaram a gente, né? Referenciais que constroem a experiência artística no mundo, né? A própria relação com o funk, a própria relação com os ritmos afro-brasileiros. Então, isso, para mim, é a gente, de alguma forma, reconhecer a cultura que forja, que consolida esse país. E eu acho que a gente tem que começar a se provocar nesse sentido dessas rupturas que a gente faz nos espaços, sobretudo aqui, que está em espaços de construção de conhecimento legitimado, né, que são as universidades. Então, a gente tem que começar cada vez mais a trazer esses referenciais numa perspectiva de fundacional mesmo, de como isso que monta a nossa experiência, como isso que forja a nossa experiência como brasileiro, né, e não como outro. Então, era um pouco dessa provocação assim, que eu queria iniciar. A gente vai ter a possibilidade de conversar, de falar sobre o espetáculo em si, falar sobre essas experiências, porque tem essa grande questão, né? Esse grande caminho da gente assumir e entender a nossa cultura, né? Como uma cultura que é americana, como uma cultura que é muito fundamentada nos valores, né, afro-brasileiros, indígenas também, como a própria Lélia disse, e que isso não necessariamente precisa estar o tempo todo nessa categoria do outro. A gente precisa cada vez mais diluir, né, o que a gente está pensando como arte, como uma coisa única, e, ao mesmo tempo, não essencializar a experiência dentro, inclusive, dessa minoria, desses valores, dessa minoria social, né? Desses valores do que é o favelado, que tem que ser esse tipo de arte, ou que tem que ser esse tipo de modo de dançar, né? Então, eu acho que são exercícios, assim, numa fala muito inicial, de provocação mesmo, são exercícios para a gente, inclusive, assistir, como a gente assistiu o espetáculo, sem pensar numa essencialização, né? Porque a gente não busca uma outra universalização, né? Quando a gente fala sobre destituir uma ideia universal e canônica do ser arte, a gente não está buscando uma outra universalização, uma substituição. Ah, não, então a arte agora é isso, né? O que a gente está pensando, na verdade, é construir, como sociedade, uma maneira plural de pensar, né? Uma maneira diversa de pensar, ao qual as hierarquias, no sentido das próprias relações de poder, elas possam ser cada vez mais pulverizadas, assim, né? Se a gente pode pensar utopicamente nessa possibilidade. Mas a ideia é essa, é como a gente propõe um modo de dançar que seja plural. Como a gente propõe modos de dançar e de pensar e criar e refletir e construir arte de forma plural, agregando esses múltiplos referenciais. E aí isso vai em todos os setores, seja na produção, seja na distribuição de renda para a produção, seja na forma que a gente recebe, né, grana, financiamento para fazer esse tipo de estudo, de trabalho, em todos os ambientes. Né? Quais são os espaços que estão circulando? Que espetáculo circula em qual espaço? São coisas que a gente pensa muito, assim, que espaços vão ser abertos para um espetáculo na mão? Que espaço que a gente vai poder dançar? Ou que espaços são abertos para esse tipo de... Ou que tipo de financiamento um artista periférico, favelado, vai receber para produzir? Né? Então, quando a gente pensa sobre tudo isso que eu falei,
é muito numa perspectiva de ampliar essa ideia de norte-sul global, atentando para todas essas camadas que se interseccionam, né, dependendo do contexto, atentando para o reconhecimento, né, que vai forçar a gente a conferir visibilidade para quem sempre constituiu a cultura desse país. Eu acho que a gente, às vezes, acaba usando muito erroneamente uma palavra que a gente fala, tem que valorizar a cultura de terreiro, tem que valorizar a cultura indígena. E aí eu sempre penso sobre isso, que não existe a possibilidade de valorizar nada. Quem sou eu para dar valor à cultura de terreiro? Eu, André, posso dar valor a uma coisa que tem um valor absurdo. Eu acho que o nosso papel não é valorizar nada. Porque valor, só a gente pensar em valorizar alguma coisa, a gente já está partindo do princípio que não tem valor, está precisando ser valorizado. Valor tem muito. A gente precisa fazer conferir visibilidade, dar espaço, dar financiamento. Isso que a gente precisa fazer. Agora, valorizar, igual quando a gente pensa também que vai ter projeto artístico em favela. Quantas vezes? Às vezes parece que é um discurso old school, lá, projetos sociais da década de 80, 90, mas a gente ouve até hoje. Vamos levar cultura para aquele espaço. Até hoje, gente. Eu cresci sendo menina de ONG, de projeto social, né, ouvindo o tempo todo que estavam precisando levar cultura lá para mim. Né? Então, assim, não que a gente não possa ter referenciais, mas é sempre uma ideia de que vocês não têm nada, estão precisando de outras coisas. Né? E isso marca muito a minha história. Isso acaba marcando muito a minha história, porque, assim, como eu falei, eu sou realmente cria de projeto social. Comecei com 14 anos de idade, participando de projeto social em favela. E é muito doido, que num dado momento, quando eu fui crescendo, assim, 16, 17 anos, eu trabalhei numa organização que era fora da favela. Eu passei a trabalhar numa organização que não era dentro da favela, né? Era, inclusive, no centro da cidade. Então, aquilo, né? Você, tá trabalhando numa organização. Então, você começa a performar, assim, né? Eu comecei a performar o que eu tinha que ser para estar naquele lugar e o que eu tinha que perder como uma favelada. E aí, eu queria ser culta, né? Então é isso, eu ficava ouvindo Chico Buarque pra caraca, ouvindo Caetano Veloso, né, para poder conversar e tal, e comecei a ter uma aversão terrível, por exemplo, a funk. Eu até falo sobre isso, da minha relação com o funk, quem já me falou algumas vezes, eu tenho uma relação com o funk que para mim é muito complexa, assim, porque eu criei tanto bloqueio que eu nunca nem fui no baile funk. Eu falo sobre isso, eu tenho 34 anos, morando no Complexo do Amarelo, eu nunca fui no baile funk. Porque eu criei uma aversão, porque eu não queria ser associada àquilo. Então, eu queria chegar no espaço e eu não queria que as pessoas falassem, Andresa Favelada vai dançar funk, sei lá. Então, eu não queria, mas não importa o que eu fizesse, isso sempre acontecia. Isso sempre acontecia. A gente chegava numa festa qualquer da empresa, no final do ano, da ONG e tal, tocava um funk, eu ficava tensa, eu ficava cheia dura meu corpo, porque eu nem não sei o que acontecia, vinha alguém, sei o que acontecia, vinha alguém e falava, como é que dança essa música aí? Me ensina aí. Eu falava, não gosto de funk não. Então, eu fui criando isso tão duro que até criou uma relação muito ruim, uma parada que não tinha nada a ver. E isso, gente, aconteceu recentemente. Eu já tinha vivido. Mas, assim, recentemente, assim, eu estava numa festa que uma amiga minha é professora daquela escola de arte que tem ali no Parque Lage. Tem uma escola de arte ali, uma amiga minha professora lá. E aí anualmente eles fazem uma festa, olha eu chorando. Anualmente eles fazem uma festa que é tipo um jantar para arrecadar grana para os alunos que vão ser bolsistas poderem estudar. Então só tinha gente assim, muito rica, uma galera, enfim, uma galera muito rica. E aí ela é professora lá e ia ter show do Ney Matogrosso. Eu adoro Ney Matogrosso. Aí ela falou, pô, Andresa, vai ter show do Mato Grosso, que aí eu fui com uma acompanhante dela cansada, eu adoro o Mato Grosso. Falei, cara, vou ver de pertinho e tal. Aí fui com ela no show do Mato Grosso, lá no evento, bem linda, tomando meu drink, chique, arrumadinha. Aí tô lá, vi o show do Mato Grosso, assim, ó, de pertinho, amei. Aí no final, tinha um DJ. O DJ tava tocando uma música, a gente tava em pé, aí um grupinho, gente que eu não conhecia, mas tava ali, né, no grupinho. E todo mundo dançando e tal. Cara, o DJ tocou o funk. Veio uma mulher, gente, que eu nunca vi. Ela nunca me viu. Não sei de onde saiu, sei lá. A mulher chegou do meu lado. Como é que dança? É assim e tal. Cara,
Tipo assim, isso aconteceu 2 anos, um pouco antes da pandemia. Tipo, eu na hora, eu sei que, enfim, mas na hora a minha reação foi de novo dar essa resposta. Pô, não gosto de funk não, não tô pensando isso não. Tipo, mas depois eu fiquei pensando o quão duro que é a gente tem que ter sempre o nosso corpo moldado para como se fosse uma coisa, inclusive, errada, né? Até na minha cabeça é muito forte isso, assim, né? Uma vez eu participei de uma mesa com a Thaísa, da Afrofunk, que é uma amigona e tal, e a gente ficou conversando sobre isso. Essa minha relação acabou ficando muito dura. Eu acho que meu primeiro trabalho com funk foi esse, o namoro. Então, assim, é como a gente vai tirando também, inclusive, sabe, esse peso, essa dureza que acaba ficando tão introjetado assim na gente. E aí depois vai o Caetano Veloso me faz um CD cheio de funk, né? No último disco. Ai, gente, que viagem. Mas é isso, assim, tipo, a gente vai criando coisas, né? E aí a gente pode falar sobre várias formas, como se apropriam e tal. Mas, basicamente, é isso. A gente tem que pensar que modos de dançar não é uma substituição de uma cultura hegemônica sobre outra, que é porque isso seria impossível. Quando a gente está falando de cultura negra, indígena, a gente está falando baseado em um fato histórico, de desigualdade estrutural, né? Que tem resultados muito contundentes até hoje, de uma colonização, enfim, que parece que é eterna, infelizmente. Então, a gente não está falando de uma hegemonia sobre a outra, isso seria impossível, impossível. E, principalmente, não é nem o desejo, né? A gente está falando de pluralização, a gente está falando de diversidade, sobretudo no que serve às oportunidades. Então, obrigada. Bom dia. Fica até difícil depois de falar. Ai, meu nome é Simone. Sou isso tudo aí que me apresentaram, mas eu sou principalmente uma moradora de Madureira. Sou cofundadora da Mulheres ao Vento, junto com a minha parceira aqui. Essas são as credenciais mais importantes. Então, a Andressa já deu uma introdução bem legal assim da nossa perspectiva, do que a gente entende, né, sobre dança, inclusive sobre modos de dançar, sobre a proposta, né, dessa conferência de encerramento. Então, acho que foi interessante, né? Deu para introduzir legal o que a gente queria falar. Então, eu já vou entrar aqui na parte mais de... já que a gente está propondo um modo de dançar, de falar sobre as nossas experiências, né? Que são as partes mais importantes de como a gente constrói ou está pensando essas possibilidades, né? De estar também nesses espaços artísticos, fazendo a nossa arte. Então, é isso. Eu sou moradora de Madureira, assim, me criei no São José, e nós três aqui temos essa passagem por ONGs, né? A gente começou, acredito que a Iesca vai falar também sobre isso, mas a gente começou a entender a arte, começou a pensar politicamente, nosso corpo começou a ser um instrumento político dentro desses espaços, né, de ONG. Então, eu posso dizer que o meu bairro foi o primeiro espaço em que eu coloquei o meu corpo, né, em pensamento, em atuação e em descobrimento de toda a cidade, né? Foi ele que me apresentou, foi meu bairro que me apresentou a cidade. Então, dentro de Madureira, né, sendo consumidora da cultura do meu bairro, acessei o Império Serrano, através do Império Serrano, escola de samba, entendendo que as escolas de samba são lugares, né, de fomento de cultura, de arte, dos locais. Então, eles sempre têm muitos projetos voltados para a juventude, pré-vestibular e tudo mais. Então, eu era essa pessoa que estava ali consumindo tudo que o meu bairro poderia oferecer. Então, eu comecei a dançar no Império Serrano e entender a dança como não hegemônica, né? Não fiz parte de academia de dança, mas entendendo a dança como aquele universo que eu conheci ali. Então, eu comecei com samba,
hip hop, charme, entendendo que aquilo ali que a gente estava fazendo era dança. Então, era dança. Um tempo mais tarde, né, em 2011, aí decidi me especializar. Passei por outras ONGs também, mas decidi me especializar em dança, pensando no meio, né, de dialogar os saberes que eu tinha conquistado durante essa trajetória, dançando, entendendo isso como legítimo e como um espaço mesmo de colocar os meus conhecimentos, de estar dialogando com a academia. Então, entrei na UFRJ, e aí foi meu primeiro baque, né, de entender que aquilo que eu fazia não era dança. E aí, tanto eu quanto a Andresa, a gente se encontrou nesse espaço de margem dentro da Universidade de Dança. E não encontrando nossos corpos referenciais, né? Não encontrando espelhos, não encontrando outras possibilidades de estar ali. E aí, muitas vezes, a gente pensava, cara, será que é isso? Será que a gente tem que estar aqui nesse lugar? Será que é possível estar e ser alguém na vida a partir desse caminho que a gente quer, que a gente está aqui construindo, né? Então, esses primeiros períodos na UFRJ foram bem difíceis por não nos ver lá, não ver possibilidade de nossos corpos estarem lá. E aí, isso era um baque muito grande, né? E tá pensando, cara, então qual é o espaço do nosso corpo? Qual é o espaço que a gente pode construir outras possibilidades? Então, a gente ficava muito pensando possibilidades, né, de atuação. E a partir do contato com o projeto de extensão, foi que a gente conseguiu encontrar a linguagem das danças e cultura afro-brasileiras, foi o PADEiro, que ainda funciona lá no UFRJ. Então, a gente encontrou, através da extensão, essa possibilidade de existir e de estar também discutindo sobre essa trajetória de vida, né, bem localizada, periférica, se assim a gente pode chamar, mas racializada também, discutindo sobre o que é ser afro-brasileiro. Então, a partir disso, as únicas da nossa turma que escolheu fazer estágio, apresentar a disciplina de estágio na Maré, né, por Andresa Moralá e também por a gente já estar atuando na região, dando aulas. Fomos as únicas que escolhemos estar lá, encerrando nossa disciplina de estágio no território. Isso também diz muito sobre quem a gente é, numa turma, sei lá, de 15 pessoas, nós sermos as únicas que topamos essa empreitada, né? Isso que é dual. Do lado, exatamente. Então, isso diz muito sobre a nossa inserção artística no território também. A partir dessa movimentação nossa, né, dessa aproximação do Espaço da Maré, a gente começou a pensar em meios, estratégias de expandir esses conhecimentos que a gente vinha construindo ao longo da graduação no território. Então, a gente criou Mulheres ao Vento nessa perspectiva de pensar um projeto que contemplasse todas essas angústias, todas essas inquietações que a gente tinha de querer debater o porquê, essa ausência, né, que a gente observava na nossa trajetória e observava também na UFRJ, e a gente queria expandir isso e chamar mais mulheres para estar debatendo com a gente, para estar construindo com a gente, entendendo a construção de conhecimento como algo coletivo. Então, a gente chega em 2016, 2015, no finalzinho de 2015, a gente já estava articulando também essas possibilidades. Em 2016, a gente cria um projeto na cara e na coragem, a gente se inscreve no edital, a gente consegue um apoio, fomento também para estar mantendo esse projeto. Um projeto que a gente pensou 2 turmas, né, de 15 a 29 anos e acima de 29 anos. Teve muita procura das mulheres para participarem do projeto, para estar pensando também que seria essa interseção, de estar pensando a arte, de estar pensando cultura afro-brasileira, de estar pensando a partir de uma orixá, que a gente trabalha também com uma divindade chamada Inhaçã, e a partir dela a gente vai
escolhendo outras, vai se espelhando, né, vai encontrando esse ideal do que seria ser uma mulher forte, uma mulher a se espelhar. Através das histórias de Inhaçã, a gente vai construindo também as nossas histórias e falando sobre elas, né, entendendo quais são as narrativas faladas e quais são as narrativas que não são faladas. Então, a partir disso, a gente funda o Mulheres ao Vento em parceria com o Centro de Artes da Rede da Maré. Desenvolvem um espetáculo com 40 mulheres, 40 e poucas, né, que tinha banda, 45 mulheres em cena no primeiro ano, de todas as idades. A nossa mais velha tinha 74 anos, então a gente tinha menina de 15 e a nossa mais velha 74 em cena. E isso para a gente foi muito significante, muito importante, que fez a gente refletir mais sobre o nosso papel nessas frentes de trabalho também. A partir disso, a gente pensou também no projeto em outros formatos, até porque, como a Andresa já falou também, Andresa, é difícil conseguir edital, é difícil conseguir apoio financeiro, suporte para a gente poder existir, né? Ocupar um espaço que seja na cidade. Então, de fato, era difícil manter um projeto muito grande assim. No segundo ano que a gente construiu o projeto em 2017, a gente pensou num formato menor, justamente por ter conseguido um espaço que não era compatível com essa grandiosidade que a gente pensou, o MAV, né? Então, a gente pensou em 2 frentes de trabalho, uma que aconteceu na Casa das Mulheres da Maré, no PU, né? No Parque União, no sábado, e justamente tinha a questão que a Andresa falou do baile funk, que era justamente no final do baile funk que aconteceu no Parque União, que é um baile funk muito grande, assim, ele vai até da hora que a gente dava aula. Então, a gente chegava lá para dar aula e o baile estava lá, a janela vibrando. Então, esse início era sempre marcado assim, pela presença do baile funk. E era muito interessante, que a gente também estava discutindo sobre isso. Cara, a gente não foi no baile funk ainda, mas ele está aqui presente, né? Faz parte também dessa nossa inserção nesse espaço. Em 2017, eu gosto de dizer que a gente criou o início do que a gente criaria na pandemia. Foi uma primeira ideia de um formato que seria possível da gente realizar na pandemia. Então, a gente estava ocupando uma casa de 4 andares, são 4 andares, com a laje de 4 andares. E aí, quando a gente pensou Mulheres ao Vento desse formato, a gente pensou não em ocupar apenas um espaço, mas de trazer essa vivência das mulheres para o ambiente de casa. E, a partir dessa ideia de casa, construir performances que ocupariam todo esse espaço. Então, a gente meio que já quebrou, inclusive, essa ideia de palco, né? De plateia ali, vocês são a plateia e a gente é o ator, o dançarino que vai ocupar esse espaço. Então, essa foi uma primeira experimentação do que viria a se desenvolver na pandemia. Então, isso foi muito importante assim, para a gente, enquanto artista, ter tido essa experiência. Então, na apresentação do Mulheres ao Vento, que foi itinerante, né? A Andresa ela começava apresentando lá embaixo e a performance ia subindo, acontecendo, a gente ia assistindo da janela, às vezes alguém abria a janela e tinha uma performance acontecendo na janela, né? Via de todos os andares e terminava lá na laje, com todo mundo dançando. Então, era algo realmente contagiante, que falava dessa arte que a gente acredita que é uma arte coletiva, construída com todo mundo. Então, quando a gente chegava lá em cima, a gente encerrava junto, a gente agradecia junto, porque todo mundo passou por essa experiência, né, de chegar lá e compartilhar a sua dança, seu movimento. E aí, a gente fazia um outro movimento, que era descer para um espaço que a gente tinha construído como um museu, das memórias e recordações, digamos assim. Cada pessoa tinha construído um espaço que contava a sua história ali naquele lugar.
Então, todo mundo que estava lá em cima descia para esse espaço e podia perceber, né, como era a vida daquela pessoa, ou que elementos representavam aquela pessoa, que elementos aquelas pessoas queriam compartilhar. Então, tinha desde a saia, que a mãe de uma das integrantes do MAB, a mãe dela usava e ela também usava a saia. Tinha fotos da maré de antigamente. Então, cada pessoa escolheu assim, algo que queria compartilhar com as pessoas que iam entrar naquela casa, né? Naquele ambiente íntimo, naquele museu que a gente construiu. Então, isso foi muito importante para que a gente pudesse pensar numa forma, na pandemia, de estar ressignificando a nossa própria casa. Sobre modos de dançar ainda, é importante também destacar alguns pontos que são primordiais para a nossa forma de construir e ver a arte, né? Que é pensar o corpo, esse corpo plural, esse corpo coletivo que é construído a partir das experiências, essas subjetividades que formam os indivíduos. É pensar o território também como parte fundamental dessa formação. Então, a cultura e território, né, nesse espaço de formação também da subjetividade, a ideia de coletividade, de como a gente trabalha isso, mesmo em ambientes que a gente não conhece todo mundo, como é que a gente pode estar falando sobre isso, construindo uma coletividade, e pensar e reformular a ideia de espaço e tempo. Então, quando a gente está junto, a gente pensa em forma de reconstruir aquele espaço, de reconfigurar esses espaços de maneira que eles se tornem o aqui e agora, sabe? A gente condensa o aqui e agora e constrói algo nosso. Então, não é só um espaço, é um espaço nosso, de compartilhamento. Então, a gente reconfigura esses espaços coletivamente. Então, a partir disso, as pessoas vão trazendo suas experiências e a gente consegue construir coisas como o Na Manha, por exemplo, que vocês vão assistir. Então, acho que eu já falei bastante, já falei sobre tudo que eu queria. Deixa eu falar agora. Bom dia. Bom dia. Eu vou falar um pouco sobre a companhia Passinho Carioca. Eu sou integrante de uma companhia de funk. Essa companhia ela reside como atuante na Penha, porém são integrantes de bailarinos de diversas favelas cariocas pelo Rio, e também tem a extensão da companhia em outros estados, como Minas Gerais e São Paulo. Também temos Passinho Carioca lá, mesmo sendo carioca, mas é lá em São Paulo e Minas Gerais o Passinho Carioca, porque não vem muito da localidade carioca, mas sim a cultura do funk, né? Ela foi construída aqui, ela foi desenvolvida aqui no Rio de Janeiro. E quando a gente fala do artístico e de funk, a gente também não pode esquecer de falar um pouco da cultura de onde leva isso, né? Que é a favela. Favela e periferia, eu gosto de separar, porque a periferia é aquele prédio em frente à comunidade, que também é atingido pelos mesmos critérios que a gente passa e reluta dentro da favela. Então, temos a favela e a periferia. Eu gosto sempre de fazer essa separação, porque a gente consegue linkar e dar mais um pouquinho de nome e visibilidade para o que realmente acontece. Sem falar de funk artístico, eu também vou falar sobre o baile funk. O Andresa falou que não gosta de funk. Não, funk eu não gosto. Olha só. Não vai. Eu gosto de funk, até gosto. Mas é muito disso, né? Eu sou uma mulher preta, favelada e dançarina de funk. Mulher do funk preta, imagina. Como o meu corpo chega nas localidades, né? Como eu sou vista nos locais, tipo, a mulher preta do funk. Eu lá, rebola aí, samba aí, não sei o que e tal. Assim como a Andresa, mesmo ela não gostando, não cultuando, ela é vista como uma mulher preta e automaticamente é linkada para o funk. Porque realmente o funk é uma cultura favelada, né? E a gente tenta entender como isso é construído de forma negativa do lado de fora. Até porque a minha dança, que é o passinho,
ela é patrimônio cultural e imaterial do Rio de Janeiro. Isso é muito legal. Mas o funk não é. A gente consegue compreender isso? Tipo, a minha dança é através da música funk, mas o funk não é. Mas a minha dança é permitida, mas o funk não. Então, a gente começa a desconstruir esse processo do funk com o próprio baile funk. Uma coisa que eu uso muito no meu discurso é o funk está em qualquer lugar. O funk está nas boates na Zona Sul, o funk está na Europa, o funk está na América, o funk vem também dos Estados Unidos lá de uma vertente diferente, mas o funk não é patrimônio. Então, ele é visto negativamente só dentro da favela. Então, a boate da Zona Sul toca funk 24 horas por dia, com a mesma qualidade, com os mesmos DJs, as mesmas letras de música, mas ele ainda é proibido e visto dessa forma só dentro da favela, né? Então, por que que a gente tem que olhar para esse lugar, olhar para o funk fora da favela, né? De uma forma muito legal. Temos aí vários MCs e dançarinos que são ricos e rodearam o mundo com funk, mas dentro da favela ele ainda é visto dessa forma. Mas visto dessa forma pelas pessoas fora da favela. Então, tipo, poxa, escuto funk aqui, mas chega lá, baile funk, nossa, não pode, bagulho proibido, bagulho horrível, pá, então... Isso é desconstruído. Baile funk nada mais é do que um evento composto por DJs e MCs, que têm ali suas credenciais, seus trabalhos legalizados, dançarinos e usuários daquele lugar, são participantes da comunidade. Então, por que que o baile funk ainda é visto desse lugar, sabe? Só porque está dentro da favela. Muitas das vezes, inclusive onde eu morava, lá na Zona Norte, a gente juntava dinheiro com os comerciantes da própria favela para alugar a equipe de som e contratar o DJ para fazer um mini baile funk para a gente se divertir e fazer uma apresentação musical de dança. Tipo, são produtores, empreendedores dentro da favela que produzem o baile funk. Então, uma coisa que eu gosto muito de dizer é: vamos olhar para o baile funk como um evento cultural brabo, que tem vários MCs, vários dançarinos, vários compositores daquela cena ali, produtores importantes. E vamos dar um jeito de legalizar isso, gente. Tem um projeto de cidade integrada que está com uma proposta muito boa, porém não sabem lidar, porque não são moradores da própria favela que estão fazendo isso, sabe? São pessoas de fora que vê aquilo como o negativo. Então, ainda assim, não é uma integração, sabe? Não está sendo colocada integrada. E falando mais um pouquinho sobre o espetáculo na manhã, eu sou uma pessoa que sempre fui cria de projeto social, assim, as meninas, porque era o que tinha para fazer dentro da favela, entendeu? Ou você trabalhava, ou você falava: não, mãe, vou ali para o curso. E aí você dançava. Não, vou ali para o curso, que era o projeto social. Sendo que esse projeto social, muitas das vezes, é feito pelos próprios favelados. E as informações que eles têm são muito curtas e muito vagas. Então, quando veio o processo do espetáculo na manhã, eu me entendo como dançarina, como bailarina, como mulher preta e tal, mas o espetáculo na manhã me trouxe uma proposta diferente, porque era um curso, um projeto social também construído, porque foi criado lá, foi desenvolvido por nós, por essas maravilhosas, que me trazia perspectivas diferentes de ensino. Um curso onde eu falei sobre masculinidades, sabe? Um curso onde eu falei sobre afeto, um curso onde eu falei sobre questões periféricas de atuação. Então, foi muito diferente, sabe? Porque a gente vê os projetos sociais de favela como potência, mas são os projetos sociais que são feitos pelos próprios favelados que não têm formação, não têm ensino, não têm estudo. Muitas delas nem se vê como uma categoria social diferente, sabe? Então, o Na Manhã foi a deixa, para mim, foi muito importante por conta disso. Ele veio para a favela com a proposta de eu dançar funk. Tranquilo, já faço isso mesmo, direto, trabalho pra caramba, sendo que veio com uma proposta de eu dançar funk pensando no meu corpo de mulher preta, distinguindo e falando sobre masculinidade, falando sobre afeto, falando sobre residência artística. Mano, isso foi surreal, sabe? Foi outro rolê.
Eu, mulher, nunca pensei em estudar masculinidade. O que eu entendo de masculinidade é, sai! Não quero! Eu não quero! Porque a gente diferencia muito, né? Porque eu sou preta, então eu vou ter que estudar só sobre o racismo, né? Sobre o feminismo, sobre todas as questões que me atravessam. Mas masculinidade me atravessa de uma forma que eu nem sei. Uma forma muito imparcial, porque ela vem com todas essas construções raciais, vem com todas as construções da minha feminilidade através do outro, através do homem, através do masculino. Então, eu acho que a gente precisa ampliar um pouco essa mente de o artístico, a dança. Não tem como a gente falar sem artístico, do artístico sem falar de cultura. Não tem como a gente falar do corpo sem falar de raça e de gênero. Não tem como a gente realmente colocar isso e não atravessar outros assuntos que também são importantes. Para a gente entender como pessoa, eu achava que eu era militante pra caramba. Não, eu, minha preta, dançando de funk, não vou rebolar, vou dançar passivo. Achava que eu já era tudo, mas eu descobri, junto com um projeto, que é só o início. Me deu um caminho de estudo totalmente diferente de coisas que nunca me atravessaram, sabe? Mas que sempre estavam ali, o tempo todo no meu caminho se cruzando. Então, o projeto foi muito importante por conta disso. Não falou assim, vou te contratar para você fazer 10 minutos aí de apresentação dançando, tá? Não, eu vou te contratar, você vai participar de 4 cursos. 4 cursos e a gente vai conversar sobre assuntos que você já vive no cotidiano. Isso é muito importante, sabe? Isso foi muito importante, porque vocês vão ver um espetáculo onde vocês vão entender que assunto a gente está falando, de onde a gente atravessa. Mas eu, que estou ali dançando, eu vou... Hoje, né, eu entendo quais realmente são os assuntos que me importam. Por que eu vou lutar, por onde eu vou lutar e por onde eu vou começar. E daí minha luta vem com o funk, né? O funk é isso, gente. Então vamos aí, vamos legalizar o baile funk, vamos dar mais visibilidade para os dançarinos de funk, e também vamos dar instrução de como fazer, pelo menos, tipo, conseguir um apoio financeiro. Tipo, a gente tem 80% dos projetos artísticos dentro de favela não tem apoio nenhum. Nenhum mesmo. A gente pode botar assim que eles não sabem o que é digital, eles não sabem que tem um dinheiro ali disponibilizado para eles realmente conseguirem algo. Não sabem. E os que sabem falam, não vou conseguir, não, nem sei como escrever, nem sabe. É um bagulho muito simples. E aí a gente vê aquela separação dos editais culturais, que tem sobre teatros, projetos de balé, todo aquele rolê, né? Construções sociais, tem o hip hop. E aí a gente coloca essas divisões de categoria também territoriais. Zona Sul, aqui, ó, 50%. Né? Zona Norte ali, 20%. E essas pessoas estão fazendo nada mais que usando a nossa própria arte, a nossa própria dança, o nosso corpo, e se beneficiando com isso, porque a gente não tem essa informação. O favelado que dança, o favelado que realmente tem um modo de dançar, ele não tem essa informação. Então, quando a gente pensa em construir residência artística, modos de dançar, a gente tem que pensar em voltar para a favela e falar, olha, você sabia que você tem direito, anualmente, a um apoio para o seu projeto que você faz 3 vezes na semana com criança de 8 a 12 anos? Então, é tudo isso, sabe? E o funk é colocado nesse lugar. Por isso que minha dança é legalizada, mas a música que eu danço não é. Mas quem gosta de Cazuza, gente? Cazuza, incrível, claro. Ele falava sobre uma droga étnica específica, sabe? Nas músicas dele. Assim como o funk fala sobre a vivência cultural todo dia da favela. Que é, infelizmente, a droga, o crime, né? Mas Cazuza também falava da droga dele, né? Mas ele era visto com bons olhos, ele estava no outro lugar. Então, por que o funk não pode estar? Se a gente só está retratando a nossa própria vivência. Se a gente fosse viver teatros musicais dentro da favela, a gente ia falar sobre Mozart, a gente ia falar sobre várias coisas. Mas a única coisa que a gente tem para falar é sobre isso. Sobre droga, violência. Então, quando a gente pensa em modos de dançar, a gente também pensa em modos de viver. Porque
é quase impossível eu, mulher preta, dançar punk, rebolar, fazer meu passinho, sem ser colocada nesse corpo preto, esse corpo que é sexualizado, que é violento por ser de periferia, por ser de favela. Então, eu acho que o modo de viver também está dentro desse lugar. E a gente fala muito disso no espetáculo, na Manha, porque a gente coloca as questões de gênero e de interseccionalidade por conta disso. Tipo, eu posso ser uma mulher preta, mas eu posso não gostar de funk, eu posso não saber rebolar, eu posso só saber mandar um break, assim, um passo de dança, entendeu? Eu posso não ser fã. E aí, dentro dessa construção, eu proponho uma oficina. É uma oficina que eu já fazia há bastante tempo nas academias, onde eu sempre residia da aula, que eu penso num corpo. É o meu nome da oficina, mas eu não sei como que a gente for. Fora da caixa. E aí a oficina ela propõe a gente estar num ambiente bem tranquilo, e aí eu vou dando comandos para as pessoas de como agir. Então, vamos supor que o primeiro comando é pensa numa mulher. Aí você pensa como se fosse uma mulher. Aí você pensa numa mulher com a cabeça. E aí isso tudo a gente andando por um território, uma oficina bem legal, gente. Vou mandar você ver o que está fazendo no carro. Mas a gente anda pelo território e pensa numa mulher com a cabeça. Aí o que você automaticamente faz? Pinta o cabelo, ou faz... Porque a gente vai colocando esses estereótipos, né? Aí com o ombro, com o braço, com a perna. Aí dentro dessa oficina eu já mudo. Pensa como homem. Aí já vem chapéu, quando vem com o braço pá, trabalhando. Porque a gente tem esse estereótipo. Então, quando a gente propõe isso dentro de uma oficina, onde a gente está entregue com o nosso corpo, botando cabeça, ombro, braços, pernas e tronco, pé, esses comandos iniciais, automaticamente vai vir o que vem na sua cabeça. O que a mulher faz? E como faz? Esses estereótipos são construídos. E aí o ponto-chave da oficina pensa como uma pessoa. E aí tu fica, caraca, agora. Aí você começa a escolher, tipo, você que pessoa? Você é um homem? Você é uma mulher? Você é o quê? E aí vem mais estereótipos ainda, mas a chave é você pensar como um corpo livre, sem estereótipos de gênero, sabe? Então, essa oficina é muito importante, é uma oficina que atravessa muito a gente e também está presente no espetáculo. Espero que vocês gostem também de assistir, assim como as pessoas que realizam essa oficina se sentem mais atravessadas e pensativas com algumas questões. E eu acho que eu falei a beça, né? É isso, gente. Eu vou pedir para a Andréia, é uma das pessoas também que dá bastante oportunidade para a gente falar de funk nesses territórios, nesses lugares. Falar um pouquinho sobre o release do Na Manha para a gente assistir, que tal? É isso. Obrigada. Antes de... Não sei se vai ler, tá ótimo. Mas só a gente acabou falando várias outras coisas. O Mulheres ao Vento, em parceria, né, com Mariana de Groll, com Bela Maré, com os projetos iniciativos a gente construiu, na verdade, a Mulheres ao Vento dirigiu esse espetáculo junto com a Companhia do Passinho, a partir da metodologia de trabalho que o Mulheres ao Vento tem. Foi o que a Simone falou, de como a gente trabalha com as mulheres e tal. Eu, inclusive, fiquei muito emocionada. Acho que foi a primeira vez que eu ouvi você falando assim, de como foi para você fazer uma residência artística, que foi o que você fez como uma bailarina. E que a gente tinha um tema específico, que era falar sobre gênero a partir das masculinidades. Então, como a gente falava de gênero e masculinidade através da dança do passinho, com esse grupo, né, de bailarinos que estavam lá fazendo a residência com a gente. Então, a gente usou a metodologia de trabalho do Mulheres ao Vento para construir esse espetáculo que vocês vão assistir agora, que a Andréia vai ler o livro. Obrigada, gente. Obrigada. A cada um de vocês, né, que já prepararam um pouco o corpo, o olhar, né, para ver o Na Manha. Acho que isso é chave. Eu tive a oportunidade de fazer parte dessa oficina, né? E é outra proposta, treinar um corpo que pensa, né? E trabalhar metodologias que incorporam conceitos, né? Não só um pouco para fora.
Eu acho que a gente vai ver isso muito presente, né? Então, vou ler aqui. Já está aí para vocês, né? O Na Mãe é um espetáculo que nos convida a refletir sobre a diversidade, sobre a potencialidade presente nos saberes do corpo, a partir da trajetória de vida presente nos debates sobre identidade e cultura negra, mas principalmente sobre o cotidiano da jovem, do jovem que escolhe a dança como maneira de se comunicar com o mundo. Não qualquer dança, o passinho. Na Manha, propõe uma conversa entre o que se sente e o que se expressa, reivindicando a possibilidade de cada um ter a sua sempre julgamentos. Uma proposta de criação coletiva e desconstrução social que não ignora seus sujeitos, seus corpos diversos e suas características mais particulares, sendo elas sua própria identidade, sua maneira de ser e estar no mundo. Afinal, cada um tem a sua manha. Vamos assistir agora. Obrigada. Nasceu. Não quero que coloque essa cor. Vai tirar. Por que você está brincando com isso? Isso não é brinquedo para você. Tá com frescura para comer? Por quê? Você tem que comer de tudo. Que cabelo é esse? Vem cá. Você ainda não conheceu ninguém, é? Se continuar assim, eu vou ter que te afastar dessas amizades. Não te criei para isso. Mas que roupa é essa? No meu tempo não era assim. Você sabe que isso não dá futuro, né? O que você está fazendo? Olha no que você se tornou. Olha esse cabelo. Olha essa roupa. Eu não te criei para isso. Sai, sai, sai da minha casa.
Pensa nesse homem. Pensa nesse homem com a cabeça, os ombros, os braços, a coluna, a cintura, o joelho, os pés. Pensa nesse homem. Pensa nesse homem trabalhando. Como seria esse homem trabalhando? Pensa nesse homem trabalhando com a cabeça, os ombros, os braços, a coluna, a cintura, o joelho, os pés. Pensa nesse homem forte. Esse homem forte com a cabeça, os ombros, os braços, coluna, cintura, joelho, pé. Pensa nesse homem forte. Agora pensa nesse homem fraco. Enfraquecendo. 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 Pensa nesse homem fraco. Com a cabeça, os ombros, os braços, a cintura, a coluna, o joelho, os pés. Pensa nesse homem olhando para outro homem. E se tocando. Pensa nesse homem se tocando com a cabeça, os ombros, a cintura, a coluna, o joelho, os pés. Pensa nesse homem abraçando outro homem. Pensa nesse homem abraçando outro homem com a cabeça, os ombros, os braços, a coluna, a cintura, o joelho, os pés. Pensa nesse homem abraçando outro homem. Pensa numa mulher. Pensa numa mulher com a cabeça, os ombros, os braços, a coluna, a cintura, o joelho, os pés. Pensa numa mulher trabalhando. Pensa numa mulher trabalhando com a cabeça, com os ombros, com os braços, a coluna, o joelho, as pernas. Pensa nessa mulher forte. Com a cabeça, os ombros, os braços, a coluna, a cintura, o joelho, os pés. Pensa nessa mulher fraca. Enfraquecendo. Enfraquecendo. Pensa nessa mulher fraca. Com a cabeça, ombro, braço, coluna, cintura, joelhos, pés. Pensa nessa mulher olhando outra mulher. Pensa nessa mulher se tocando com a cabeça, os ombros, os braços, a coluna, a cintura, o joelho. Pensa numa pessoa. Pensa numa pessoa com a cabeça, os ombros, os braços, cintura, coluna, joelhos, pés. Pensa numa pessoa andando. Pensa nessa pessoa andando. Pensa nessa pessoa se envolvendo, se misturando. Pensa nessa pessoa se envolvendo e se misturando rápido, 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 rápido.
Desde pequenos fetos, somos ensinados a gostar de coisas que não sabemos o que e nem porquê. Mas é claro, se perguntarem a nós, não vamos saber responder. Vamos pegar um exemplo muito comum: a cor rosa e a cor azul. Ainda na barriga, você ouve aquela típica frase: se nascer azul, o quarto vai ser menina. E se nascer rosa, é menino. Não. Pera. Mas quem determinou isso? Boa pergunta. Eis a questão. Se você está achando que é só isso, você está muito enganado, menino. Ai de você se falar que não gosta de futebol. Vão te chamar de tudo, até de mongol. E se alguma menina ousar falar que quer jogar bola, é certo, vai sofrer bullying na hora. E quando você cresce, já tem um pouco de noção, você acha que tem liberdade para se expressar? Não é assim não, tá? Ainda tem muitos porquês, outros porquês. Ainda vão ser muitos porquês em nossa trajetória. Olha, vão ser muitos dias de luto. E haja luto. Mas um dia vai chegar nosso dia de glória. Mas que é glória mesmo? Carioca do Rio. Carioca do Rio. Não, sai daqui. Sai. Ai, mano, visão. Escolhendo esses artes dançando aí, né? Mas suave. Vem pro baile, pá. Quero ver vídeos dançando. Posta, bomba. Outra coisinha aqui, pá. Posta, bomba. Vira sucesso, vira mídia. Nós aqui de mó tempão. Grava vídeo, tutorial, dá aula. Nós tá apagadão, mano. Os caras chegam fazendo qualquer coisa, copiando nosso bagulho. Fica famoso. Aí, igual no dia, nem te contei, né? Vou te contar, pega a visão. Tô no baile curtindo na moral, na minha onda, pá, quebrando tudo com o meu menor. Chegou uma mulher do meu lado, e começou a fazer assim, ó.
Olhei pra ele assim, meio assustado, né? Falei, qual foi, mano? Tá ficando maluco? Aí ele olhou pra mim. Mano, tá cortando a minha onda, cortando a minha onda. Olhei pra cara dele sério, hein? Ô, negão, pô, tu tá de sacanagem, eu tô cortando tua onda. Tu tá fazendo maluquice, pô. Aí eu virei pra falar assim, ó, assim mesmo. Vou te ensinar como é que é. Comecei. E ele assim, ó. Porque quando eu começo, eu não paro. Eu fico na quebradeira até de manhã, filho. Quero tudo. E ele lavou a mão, né? Foi pra mim, tal, aí ele falou, que isso, senhor? Pô, na moral, mano. Pensando bem, acho que eu tô erradão, tá ligado? Porque, pô, quem sou eu pra falar que ele tá numa onda diferente? Todo errado. Na verdade, todos nós temos uma onda. Todos nós temos o nosso jeito de curtir, não é mesmo? E quem sou eu para falar que ele tá errado? Que ele tá fazendo maluquice? Ele tá curtindo a onda dele. Ele tá tranquilo dançando. Tá ligado? Eu não posso chegar nele e falar que ele tá de maluquice. Cada um tem sua maneira de dançar, o seu jeito, a sua onda e a sua manha. E agora eu te pergunto, me diz você, qual é a sua manha? E aí, qual que é a tua mãe? E aí, qual é a sua mãe? Qual é a sua mãe? Qual é a sua mãe? E aí? Qual é a sua mãe?
Ai, gente. Será que ela pro... Ai, gente. Então, acho que a gente tem um tempinho para se alguém tiver alguma pergunta, algumas coisas sobre o que a gente falou, sobre o espetáculo. Mas antes eu só queria gritar, né, algumas coisas, que, na real, assim, era um espetáculo que estava sendo construído no comecinho de 2020, janeiro de 2020, ia ser um espetáculo, né, de 1 hora de duração presencial. E aí, em março, teve o lockdown, as coisas da pandemia. Então, foi, tipo assim, bem no meio do processo mesmo. Que a gente teve oficinas teóricas, e depois a gente ia começar com as práticas e tal. Então, foi bem no meio do processo e uma adaptação para uma coisa que a gente ainda estava entendendo como ia ser o espetáculo em vídeo e tudo aquilo, e como a gente ia se organizar com eles para gravar. Então, foi feito todo um... A gente não podia ter cenas que todos apareciam, porque a gente gravou separadamente para não aglomerar no espaço. Não tinha vacina, ninguém estava entendendo nada do processo, né, da pandemia. Então, foi todo mundo muito assustado, inclusive. E, como a gente sabe, os espaços favelados, em qualquer momento de crise, as emergências, né, gritam muito, então estava todo mundo numa situação muito vulnerável. As favelas, por exemplo, em um mês de pandemia, menos de um mês, já estava em uma emergência, né, alimentar muito grande, então a gente estava tendo muitas famílias, os próprios bailarinos da gente, as nossas próprias famílias estavam passando por muitas dificuldades, então a gente estava se organizando também subjetivamente a partir de muitas de outras coisas, né? Mas isso só para contextualizar para vocês, que a gente adaptou para uma experiência de vídeo, e o roteiro ele aparece como um roteiro coletivo, justamente porque as cenas, que acabam sendo individuais, exceto a da dupla, elas partiram de vivências dos laboratórios que tinham a ver, de fato, com a experiência de cada um, de como cada um percebeu um dos temas que a gente falou. Então, o texto que o Daniel fala enquanto está se desenrolando, ele mesmo escreveu, ele mesmo quis falar, o Valci, aquela história que ele conta do bar, que ele ficou zoando o menino, foi uma coisa que ele mesmo viveu e quis falar. Então, foi a Nayara, na primeira cena, que abre, que ela está ouvindo as coisas, são coisas que ela ouviu ao longo da vida. Então, a gente trabalhou na experiência, né, individual, e que, de alguma forma, se coletiviza por conta de ser demarcado por a gente, né, vivenciar as mesmas opressões, muitas das vezes. Então, E muitas vezes emergem dessa temática que a gente estava propondo no início, que era falar de masculinidade, gênero, e esses atravessamentos, eles acontecem. Então, o que a gente faz é dar aquela provocada, a gente provoca e vê o que a gente recebe de retorno. Então, o retorno foi que a gente pôde visualizar, né? Que a gente pôde ver no vídeo, e acho assim, que cada uma daquelas cenas dava um espetáculo por si só, né? Mas a gente criou essa narrativa que se conecta por si só, assim. Acho que... E que é a manha de cada um que fala. E exatamente, essa ideia da manha, que foi o principal, assim, que foi o que conectou. Afinal, modos de dançar, que se trata de modos de dançar. É exatamente essa abertura para entender que cada pessoa tem a sua forma de dançar, tem a sua manha, o teu jeito, e não é errado, não tem certo e não tem errado, tem o seu. E quando a gente entende isso, a gente dança, e a gente cria, e a gente trabalha com diversas coisas, e traz a dança também para esse espaço de possibilidade real, né? Real, de ocupar mesmo, de resistir, de marcar esse corpo que é político, né? A gente fala sobre isso. Nosso corpo, ele é político, ele não precisa falar nada. A gente sentar aqui nessa mesa, sentar aqui, a gente já está fazendo política. Porque a gente é marcado por isso. A gente é atravessado por isso. A nossa vivência, ela é isso, é de resistência. A gente, quando fala no Mulheres ao Vento, empoderamento. Quem é a gente para falar de empoderamento? A gente fala de empoderamento, mas a gente está falando de sobrevivência. O nosso empoderamento é sobreviver, está aí, está criando isso, está fazendo arte, está estudando, está se especializando, está pensando em futuro
e continuar vivendo. Esse é o nosso empoderamento. Essa é a nossa maneira de viver, nosso modo de viver, nosso modo de dançar, de ocupar. Então, tá aqui Hoje, e o Na Manha também está muito presente no funk, né? Porque no passinho em si, na nossa dança, a gente tem a manha de cada dançarino ou grupo de dança, porque a gente tem 1 milhão de bondes de funk do Rio de Janeiro. E aí o Na Manha vem disso, né? Seu jeito de dançar. Então, se você faz um passo diferente do outro, com um gigado mais diferente, ou com uma centimia mais diferente, é a sua manha. E aí não julgastes, a manha dele vai. E a manha está muito sendo presente da própria cultura, né? Porque se o cara mora no morro e ele tem que usar uma mochila com 4 livros, super pesado, e aí ele tem que subir, e automaticamente a coluna dele, né, a sua postura já está mais inclinada para trás, se o cara usar muito short largo, e automaticamente o joelho dele já anda meio aberto. Então, a manha também está presente dentro da nossa vida e da nossa vivência como cotidiano, né? Então, cada um tem sua manha de dançar, mas de viver também, né? E é isso. Vamos de pergunta, Pergunta, consideração. Temos uns 10 minutinhos, acho que 15 minutinhos. Calma, não, mas só para avisar que a Cláudia vai qualquer coisa, circular o microfone. Botaram 3 pessoas que falam dessa na minha. Depois eu fiquei lembrada. Faz um bloquinho, né, Gabi? é porque a Andresa ainda vai. Não, vou dançar aqui. Ela vai dançar. Não, acho que Está para ouvir. mas ela foi. Calma, deixa ela fazer. Deixa ela fazer primeiro. Isso. A gente faz um bloquinho. Oi, gente. Primeiramente, queria agradecer. Foi muito bom ouvir vocês falarem, conhecer o projeto. Eu, como estudante, sou estudante de Relações Internacionais, mas eu adoro dança, desde que nasci. E como estudante ali, teve uma questão na fala da Andresa que eu não pude deixar de pensar, que é essa questão do norte e sul global e da separação da arte periférica e da arte não periférica. Esse próprio referencial de periférica ou não periférica já é uma grande questão, mas eu queria focar sobretudo na arte periférica do norte global, porque quando a gente pensa, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem o hip hop, a gente tem o rap, a gente tem o boom, que são artes também periféricas do norte global. E eu queria saber, assim, a opinião de vocês, como que vocês acham que a gente pode encarar a influência dessas artes, historicamente, né, na arte brasileira, na dança brasileira, se a gente deveria encarar essas artes periféricas como gringos ou irmãos, sabe? A gente fala, argentinos não são gringos, são irmãos. Mas então essa arte periférica norte global seria gringo ou irmão? E também como que essa influência do norte global vem acontecendo hoje em dia. Eu consigo perceber muito isso nas danças comerciais. A gente vai hoje para as aulas de dança, a gente vê o pessoal falando inglês, a classe de dança, que tem muita influência da cultura norte-americana, dos estadunidenses. Então, como que vocês veem isso historicamente e atualmente, essa influência da cultura do norte global, periférica ou não, sobre a dança brasileira? Isso, obrigada. Ela aqui, ó. Vou ver aqui. Vai dar um bloquinho. Bom, em primeiro lugar, parabéns, fiquei muito emocionada também, amo dança. Todas as falas foram belíssimas, eu acho que essa mesa é uma mesa de fechamento do evento, não poderia ter sido mais bem planejada, né? Pensada. Andresa, eu também estava me perguntando, né, desde a segunda-feira, o que é arte, né? O que é você falar de arte periférica, né? O strike moment que apareceu na primeira mesa, na segunda, né? É isso, você contestar esses espaços, o que você entende por arte. Então, gostei muito da sua fala, parabéns.
a Simone, né, na verdade, para a Simone e para a Andresa, né, vocês fizeram dança na UFRJ, eu sou professora de Relações Internacionais da UFRJ. Eu fico muito emocionada quando eu, né, vejo a Simone dizendo, né, essa questão do corpo, porque a gente passa por isso todos os dias, né, os professores, nesse contato com um aluno, que às vezes acha que ali não é o espaço dele. Então, a gente ainda está vivendo isso, tendo que lidar com isso e mostrar que não, é o espaço e, né, nós não temos ainda muitos docentes pretas, mas teremos, porque nós temos aí uma geração que está fazendo uma ótima graduação, que está engajada, que vai fazer mestrado, que vai fazer doutorado, que vai entrar na universidade também. Então, eles não querem estar apenas como alunos, eles querem estar como professores. Então, essa pergunta, né, que você fez num determinado momento, né, será que meu corpo deveria estar aqui? Deveria, né? É o local dele, porque a universidade pública ela vem se transformando justamente por conta da cota, por conta dessa inclusão e de tudo que vocês estão fazendo. Então, não é, né, o objeto que está entrando pela cota, mas sujeito que está fazendo, está transformando essa universidade. Então, assim, eu fico muito feliz e impressionada. E Aisha, maravilhoso o seu trabalho também. E quando na apresentação, né, os atores, os dançarinos dizem qual é a sua mãe, qual é a sua mãe, é também um chamado político, né? Qual é a mãe do seu corpo, mas qual é também a sua luta, como é que você se coloca. E voltando à questão das regras, né, dessa criatividade, né, você vai para um balé, por exemplo, né, outras danças, balé clássico, você tem regras, você tem certo e errado. E aí, nessa criatividade, né, do funk, você não poderia dizer isso. Eu notei na fala do bailarino inicial que ele estava tentando, né, controlar um pouco o movimento do outro e depois ele mesmo faz a autocrítica. Então, essa possibilidade de uma criatividade constante, né, que é muito interessante. E eu confesso também que quando eles perguntam, né, qual é a sua mãe, qual é a sua mãe, eu fiquei achando que a gente ia ter, né, aqui uma música no final e fôssemos todos dançar, porque eu estava morrendo de vontade de dançar e eu também não sei se eu posso pedir isso, mas fiquei com vontade de ver a Aisca ao vivo aqui dançando. Tá, são mais comentários e, de novo, parabéns, foram falas belíssimas. Eu acho que foi perfeito. Muito obrigada. Aqui, eu vou pôr a qual é a hora. Tem essa e essa. Boa tarde, gente. Meu nome é Ana. Eu não tenho nenhuma pergunta, eu só, na verdade, queria agradecer muito, né? Eu não sabia que ia ter essa palestra, eu estava vendo no Instagram do PUC Urgente, e aí eu vi, e aí eu conheci o nome da Maiara, eu conheci a Maiara em batalha de dança, né, no evento que os Very Ninjas organizavam, no Vidigal, e aí eu pude ter um pouco contato com a arte dela, com o trabalho dela, e agora tendo contato com vocês duas também. E, se eu não me engano, foi a Simone que disse sobre sermos corpos políticos, né? Só do fato da gente estar existindo e sobrevivendo, isso é política. E eu queria agradecer muito, né? Porque vocês estarem aqui. Se vocês puderem reparar, a gente está num auditório, uma plateia, e só tem 2 pessoas negras aqui, né? Na plateia. E isso vai mudar. E só do fato de vocês estarem aqui, eu estar aqui, apesar de ser minoria, né, e ser muito pouco ainda, mostra que isso está para mudar e vai mudar, né? Então, eu agradeço muito. E, assim, se não fosse meus antepassados, se não tivessem sangrado, a gente não estaria aqui, né? E cada vez mais ocupando lugares,
né, mesas, cadeiras, né, de topo. Isso é muito gratificante, né? Então, eu queria agradecer muito por estarem aqui, agradecer muito pelo trabalho de vocês e continuemos, né, existindo, sobrevivendo. E ainda mais também dentro de um espaço, tendo essa oportunidade de ter uma palestra sobre o passinho, sobre o funk, sobre periferias dentro da instituição PUC-Rio, né? O que antigamente a gente nem sonhava em ter, né? E agora a gente aos poucos vai alcançando esses lugares e que na verdade sempre foram nossos, né? Mas infelizmente a gente tem que batalhar, tem que lutar mesmo, né? Então eu queria agradecer muito. Só que me chama de Maiara aos íntimos, né? Seu primeiro nome é difícil para pronunciar. Já virou íntimo. Oi, gente, boa tarde. Obrigada, antes de tudo. Eu tenho uma pergunta, na verdade, que emenda com a primeira, não sei se vocês lembram, mas que vai revisitar um ponto da Andresa, né, sobre as diferentes camadas com que você abriu sua fala. E aí eu notei que tem legendas em inglês no vídeo, né, até o financiamento, e queria perguntar para vocês, acho que todas, na verdade, né, se, como vocês têm percebido a recepção de um vídeo como esse, nessas diferentes camadas, né? Se esse vídeo teve a oportunidade de circular em diferentes espaços, não somente no Brasil, mas se as camadas a que você fez menção aqui no Brasil recebem de modos muito díspares, né? Por exemplo, não sei se nos Estados Unidos você teve a chance de mostrar esse vídeo e como essas camadas reagem a esse material, a esse espetáculo, né? E aí, não sei se vocês acompanharam o restante da programação, mas Marcele Decoté, ela estava aqui na terça-feira, se não me engano, na programação, e ela estava falando sobre como a formação de diferentes militantes, né, não somente atuando na sociedade civil, mas também em movimentos sociais de base das favelas, ao longo dos anos, fez com que, seja por especializações em vídeos audiovisuais, seja por formação mesmo universitária, a própria bagagem de trabalho, isso fez com que essa colmeia, né, que vai sempre caminhando coletivamente, como vocês também empreendem no trabalho de vocês, viesse adquirindo uma autonomia maior também no que diz respeito a projetos, né, de financiamento, até às vezes na manha, né, negociando alguns critérios com que projetos vão ser avaliados. Então, eu queria perguntar assim, nesse meio da dança, da arte, né, com que vocês estão mais inseridas, como que vocês enxergam esse papel de formação que apareceu na última fala, de vocês, que acho que vocês são bem expressão disso, né, também, dessa dinâmica, mas como que vocês enxergam isso, talvez, uma perspectiva mais, né, nos últimos anos, e como isso tem transformado também um pouco dessa manha na negociação também desses espaços onde circula, né, a arte de vocês e também dos financiamentos, né, que a gente pode ver ali também. Obrigada. A última, vai, a última. Vou tentar fazer uma pergunta bem sucinta e direcionada, mas obrigada pelas falas, todas belíssimas, potentes e complexas. A minha pergunta é mais centrada na Andresa e na sua experiência agora no doutorado na Universidade de Virgínia. Na verdade, fiquei me questionando, até com essa provocação da manha, como esse local que você agora habita vem interferindo nas suas estratégias de enfrentamento, porque você até citou a performance nas ONGs, eu fiquei pensando qual é a sua performance agora e como estar nesse local agora está interferindo na sua mãe e qual mãe você quer adotar daqui para frente também, a partir desse lugar. Tá, então vou bater o bracinho. Tô brincando. Não, tô brincando. Foi pertinente, acho que. Então, da companheira, né, a primeira pergunta. Assim, tem muitas formas de responder a sua pergunta. Eu vou falar uma delas, né? Enfim. Mas eu gostei disso, das performances gringas. Elas são gringas ou irmãs, né?
quando a gente pensa em norte e sul global. Tem um evento muito importante, né, que chama Diáspora, que conecta a gente de uma maneira muito forte. Esses seres humanos que foram, né, sequestrados e atravessaram esse Atlântico, eles vieram vivos, né? A história hegemônica é que eles vieram destituídos de nada. Mas estava ali o mais importante, né, que é o corpo. Né? E o corpo, diferente do que a ciência iluminista e o renascimento botam na nossa, né, botou na nossa mente de separação de corpo e mente, isso nunca existiu em outros contextos e outras possibilidades. O corpo é a forma de pensar e se projetar no mundo de uma maneira, enfim, ampla. Então, nessa perspectiva, como eu disse, esse norte e sul global que separa em relações de poder, ele vai ter muitas variações, porque a gente vai entrar em racialidade, as questões de gênero. Então, é óbvio, é inegável ver as aproximações. A gente pode, sim, encontrar muitas confluências, né, nessas práticas em todo o continente americano e, muito provavelmente, observar essa relação, inclusive, no continente africano ainda hoje, na contemporaneidade. Inclusive, essa é um pouco da minha pesquisa atual no doutorado e do companheiro Tiago, que saiu agora, né, que é o companheiro da Moni. Ele é músico, né, musicista, então ele também pesquisa sobre essas relações. E a minha pesquisa atual, no doutorado da Virgínia, eu pesquiso sobre carnaval, assim, né? Na verdade, eu pesquiso sobre carnaval com foco na performance da mulher, da passista feminina de 3 carnavais, que é o do Brasil, Rio de Janeiro, de Barbados e de Trindade e Tobago, né? Que são 2 países insulares de diáspora próxima. E aí são muitas performances que eu preciso fazer para estar naquele espaço. Primeiro, porque eu nunca fiz aula de inglês na minha vida inteira. Nunca tive acesso a isso. Eu vi a oportunidade de fazer a aplicação por um doutorado, né, nos Estados Unidos, fiz esse investimento nesse momento e, durante a pandemia mesmo, comprei um curso no YouTube e fiz para fazer a prova do TOEFL. Sendo muito franca, foi assim. Então, eu não tenho o inglês que eu sempre aprendi. O meu inglês vem de filme, de cultura estadunidense, porque mesmo dentro dessa relação, a gente pensar na perspectiva de diáspora, de irmandade, a gente nunca vai poder fechar os nossos olhos para as relações de poder que tem em relação ao norte global, inclusive de dominação e o pior, o de não referenciamento. Né? Uma das coisas que eu falo muito, tem um autor que chama, até estava falando com o Thiago ainda há pouco, tem um autor que chama Paul Gilroy, e ele escreveu um livro que é muito clássico para falar de cultura transnacional, que chama O Atlântico Negro. Né? E aí o Paul Gilroy, ele fala desse Atlântico Negro que gerou, né, produziu muita cultura na diáspora, papapá. Ele foca nos spirituals, que é a música negra estadunidense, né, das plantations, pessoas das plantations nesse contexto. E só que o Paul Gilroy, ele foca basicamente no Atlântico Norte. Ele está falando como se essa troca só aconteceu ali nos países de língua inglesa e do norte. Então, a gente até brinca assim, que deveria ser Atlântico Negro Norte. Então, assim, quando a gente traz a perspectiva assim, desse sul, dessa América Latina, também é um campo de disputa. Então, embora sejam irmãs, né, a gente vai ver muitas confluências, há também um desejo sempre de dominação, de expropriação e, principalmente, de não conferir, né, essa visibilidade para esses outros espaços. Então, isso é algo que a gente precisa sempre reivindicar. Estadunidense, sendo minoria ou não, nasce sobre um viés imperialista e isso é fato. Né? Isso é um primeiro ponto. Então, nesse espaço que eu estou, inclusive, dentro de uma academia, que já é um espaço de poder, e nesse norte global do mundo, as performances têm sido múltiplas, assim. Eu falo, no primeiro dia de aula, eu estava tentando falar e chorava sem querer. Eu falei de choro, mas foi verdade. Eu saía lágrimas sem eu nem controlar. Porque eu acho que é isso, eu vou ter o vocabulário de uma criança de 6 anos tentando falar academicamente. Mas eu tô lá, tô tentando. E, né, eu tenho uma filhinha, minha filha foi comigo, eu tenho uma filhinha de 7 anos, ela tá lá também. Chegou numa escola sem nem saber falar nada. Minha filha tem uma pele bem mais escura que a minha, assim, né, uma negra retinta. Ela é a única criança negra na sala, na Virgínia, no sul. Então, tem todas umas outras relações. E uma criança imigrante, né? Enfim. Tem todos os outros desafios assim, que a gente precisa
Mas eu tô lá por uma aposta muito maior, né? Que eu sei que não sou só eu. Ninguém nunca da minha família terminou nem uma graduação. Eu tô fazendo doutorado nos Estados Unidos. Então, assim, eu sei o peso disso também. Não só para minha família, mas para todo o grupo, toda a favela que eu represento. Então, só que eu também vou dialogando nesses espaços e contando com as redes, com os caminhos que já foram abertos. Né? Hoje eu falei de Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez foi uma mulher nessa época também, que abriu muito esses caminhos, uma mulher que teve uma carreira como intelectual consolidada também no exterior. E a gente, como brasileiro, assim, dentro desses estudos que são considerados minoritários, a gente precisa abrir diálogos transnacionais. Né? Essa comparação, não comparação, mas essa correlação do carnaval carioca com de Barbados, Trinidad e Tobago, eu faço isso porque a gente precisa fazer isso, a gente precisa ter esse tipo de correlação, de conferir visibilidade. O Thiago faz a mesma coisa na pesquisa dele, como eu falei, um foco em música. Então, assim, a gente precisa, a Moni faz a mesma coisa com a antropologia da dança, então a gente precisa achar o que nos forja, onde a gente se conecta. E aí eu chego na sua pergunta para concluir, de fato, que é assim que a gente faz, é assim que a gente vai tentando hackear normalmente o sistema, atuando em rede, né, com essa colmeia mesmo, como você falou, que hoje em dia, eu entrando na universidade foi fruto das fotos. As fotos foram fruto de militantes de antigamente, que ficaram discutindo Ida Leio, Afonso Arino, na década de 50. A gente está falando de arte preta na universidade, a gente vai comemorar, sei lá, o Teatro Negro Experimental, o Pedido de Nascimento. Então, assim, a gente está o tempo todo falando de um processo de resistência que nunca parou, tipo, não é agora que está rolando, né? Talvez agora a gente veja mais, porque a internet ela permite um pouco disso, mas é um processo que sempre rolou, né? Mas ainda assim é muito precário. Honestamente, a gente produz na precariedade. A gente vai falar que a gente é estudante, eu fiz a minha dissertação de mestrado, morando na Maré, não tinha pandemia ainda, mas com incursão policial diária, ouvindo muito tiro, preocupada de pegar minha filha na escola no meio do tiro. E eu não falo isso aqui, eu nem gosto de falar muito sobre, dependendo do lugar que eu estou, sobre a experiência nesse lugar. Mas é uma realidade. Né? Então, isso que a minha escrita, o mestrado, meu estudo está atravessado por isso. Assim. Então, a gente, para conseguir financiamento, entender os sistemas e ocupar esses espaços, é porque, de alguma forma, a gente foi, né, agregando esse grupo, forçando um pouco esses espaços e construindo essas redes, assim, meio que na marra. Mas ainda não é nem um pouco suficiente. Talvez a gente veja mais, mas é muito insuficiente. Há pouco tempo a gente teve uma experiência que foi para a França realizar uma residência também. A partir desse processo de Mulheres ao Vento, a gente fomos 6 pessoas para a França, enquanto Mulheres ao Vento, da Maré, realizar essa residência lá em Lille, na França. A gente nunca tinha ido à Europa, que a gente ficou falando, a gente nunca foi à Europa, é a primeira vez. Então a dança tem levado a gente para esses lugares também, mas ainda assim, nessa condição de demarcar o que é a dança aceitável e o que não é. Então, isso ficava muito claro quando a gente tinha a troca, por exemplo, nosso grupo coletivizava as atividades, né? Chamava todo mundo para pensar. E quando se era o contrário, existia uma forma de se fazer. E isso era bem marcado para a gente. Então, o corpo de tal jeito. E era-se feita a questão de dizer que os brasileiros têm essa coisa de ser muito largado, de o corpo ser muito solto, o quadril ser muito solto. Então, a gente funciona de outra forma. Só que era isso, né? A gente tentou desconstruir de uma forma que a gente colocasse nosso modo de fazer no mesmo patamar. Então, a gente tratava o tempo todo como se fosse igual, do mesmo jeito. Enquanto eles tentavam mostrar qual era o lugar de fala deles, a gente vinha aqui, ó. Não, mas isso aqui é isso, mas isso aqui também é isso. Tudo bem. E aí, isso era o que causava mais espanto, né? Porque a gente não ficava tentando competir, a gente ficava construindo junto. Acho que essa foi uma contribuição forte assim, que a gente deu para o trabalho final, que foi essa energia, né? Essa força de construir junto. E tudo bem a gente usar o nosso quadril, e tudo bem em algum momento a gente ter um pouco mais ereto. Agora, essa disputa realmente ela acontece
e a gente precisa estar preparado para encarar isso, né? Isso foi uma experiência super recente, foi agora em abril. A gente voltou em abril dessa viagem e foi muito bom, assim, para a gente repensar, inclusive, o que a gente está construindo, né? E poder visualizar os nossos corpos esparramados cada vez mais. Acho que foi muito importante a gente estar nesse espaço também de troca. Eu nunca fui para fora do Brasil. Mas a minha imagem já foi, a minha dança também já foi, e eu me sinto muito representada. E só de hoje eu estar aqui, em cima do palanque, olhando para vocês, da PUC, falando um pouco sobre a minha trajetória e a minha dança, sobre isso, sabe? Somos minorias, mas eu estou muito grata de ter conquistado esse espaço aqui hoje. Então, só queria agradecer vocês também por ter vindo aqui também me ouvir e ver minha imagem. Isso é muito importante para mim. Pegando o gancho disso, a gente que é dançarina, até como todo mundo da arte, a gente escuta muito isso o tempo todo, tipo, você é dançarina, dançarina. Nossa Senhora! E não desmerecendo sua proposta, mas segue lá nas redes sociais, no Instagram, isso. Segue lá nas redes sociais, no Instagram, você vai me ver dançando, vai ver minha companhia dançando, se apresentando muito. E hoje eu estou aqui justamente pela minha fala. E falando um pouquinho sobre territorial, só para fechar aqui mais um pouco, a gente precisa realmente falar a palavra favelado, favela. Como eu gosto de fazer essa separação de periferia e favela, isso está construído dentro das televisões também, na Rede Globo. Eu acho legal que aos sábados passa lá no Globo Comunidade, aí passa lá, artes periféricas e não sei o que lá. Mas quando vai passar uma violência policial, comunidade, não sei o que, favela, não sei o que. Aí vai passar uma coisa legal, periferia, não sei o que lá, artista, pá. Mas quando vai falar uma coisa negativa, a favela, a comunidade. Então, acho que a gente tem que mudar esse discurso. A gente sabe muito bem que existe violência, guerra, a gente está vendo aí nos massacres policiais e operações bem difíceis, de chacina mesmo. E está sempre sendo colocado como favela. Mas, pô, imagina eu agora lá, no Bom Dia Brasil, falar mulher negra, dançarina de funk, favelada, não de periferia, favelada, tem a sua fala lá, fala um pouco da sua trajetória no funk e na vida. Então, isso, a gente tem que mudar esse discurso e começar a falar favela mesmo, favela, não periferia. E obrigada. Tem uma cartilha, A questão também do apoio, assim, o que todo mundo pode fazer sempre para potencializar essas artes são acompanhar, seguir os artistas negros, dançarinos, as iniciativas de pessoas pretas também é muito importante, porque é isso, sem o apoio, sem que a gente faça esse boca a boca, fica muito difícil. Então, tem o Instagram da IESCA, tem o Mulheres ao Vento, Rubi Simone, mas através de Mulheres ao Vento vocês acham a gente também. O Passinho Carioca, a companhia Passinho Carioca. Então, é importante que vocês façam também vocês possam estar apoiando também essas iniciativas, para a gente continuar com esse nosso trabalho, né? Que só é possível através de um coletivo. Só para dizer que o espetáculo gerou um projeto maior, assim, a Andrea falaria melhor, a gente trabalhou especificamente nessa parte, mas era um projeto maior do Global Grace e internacional, por isso da legenda em inglês também, né? E tem uma cartilha. Também da gente mostrar o vídeo, que faz pouco tempo que a gente lançou com a legenda em inglês, respondendo a questão dela. Faz pouco tempo, então ainda não deu tempo de mostrar com a legenda em inglês. A gente fez uma cartilha, escreveu no caso eu, Simone e a Ex, que também tem a oficina dela. A gente fez uma cartilha que está disponível em inglês, espanhol e português no site do Observatório de Favelas, que é uma cartilha para falar sobre masculinidade, de uma maneira geral, e arte, né? Como qualquer educador, pessoas que querem trabalhar com esse tema vão ter ali referência para trabalhar com esse tema através da arte. Aí fala da experiência na mãe, mas é um pouco amplo, assim. Só baixar a cartilha, é gratuito, tá lá. Gente, só agradecer, né? E indicar também uma dessas referências que vamos juntar, inclusive estamos fazendo vários processos de mapeamento que culminaram nesses encontros. Aí vamos juntar esses links, né? Esse Passinho Carioca, o próprio Na Mãe agora está de acesso aberto.
Está no YouTube do Global Grace Brasil, mas também a ideia é fazer circular mesmo em todas as legendas, né? E aí a gente vai disponibilizar, né, esse mapeamento para todo mundo, né, as várias iniciativas, perspectivas, metodologias exploradas ao longo da semana. Aí realmente só quero agradecer, né, a Andresa, a Simone e a Isca por compartilhar com tanta generosidade, né, essas trajetórias, essas referências, seu processo de criação, né, realmente recolocando para a gente como se produz conhecimento, né, coletivamente. E, nesse sentido, também agradecer, né, toda a organização que possibilitou esse encontro, né, através do I, através do GESUM, o financiamento também da FAPES, de Capsprint, né, foi uma junção de várias redes que possibilitaram esse encontro. Né, nos primeiros 4 dias a gente conseguiu gravar e vai estar disponível lá no canal do YouTube para, né, ficar essas referências também para a gente. E aí a gente continua a troca, descendo no palco, né? Mais uma vez agradecer pela presença de todo mundo. Obrigada.